Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre saúde emocional. Gente, esse é um assunto que poucas pessoas dão atenção. Como se passou agora o mês de setembro, né, a campanha de Setembro Amarelo, onde a gente discute muito sobre essa questão da saúde emocional, com o foco, né, na prevenção aí do suicídio. Mas muita gente vem me perguntando, Adri, mas como? Que nível de qualidade emocional? Como funciona isso? Como que eu vou saber se eu tenho ou não tenho uma saúde emocional? Gente, saúde emocional é uma série de habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida para ter uma vida mais tranquila, mais assertiva, né? Saúde emocional também pode ser digamos assim, associada à inteligência emocional, que é o fato de saber lidar com as nossas emoções e com as emoções das outras pessoas. Eu preparei um material aqui e eu quero compartilhar ele com vocês, tá? O que se entende por saúde emocional, afinal de contas, né? Saúde emocional é um conceito positivo que enfatiza recursos sociais e pessoais, assim como a capacidade física, né? Definida como um estado de bem-estar, no qual cada pessoa desenvolve o seu potencial no seu tempo, lida com as situações de dificuldades e tensão inerentes do nosso dia a dia, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir com a comunidade onde ele está inserido. Essa é a definição científica do que é saúde emocional. Porém, em outras palavras, né, saúde não se resume somente a uma boa condição física. Todos os aspectos do nosso ser, o físico, o emocional e o espiritual, eles estão interligados. Não se pode ignorar nenhum desses três aspectos. É muito importante que nós cuidemos das três áreas, né? Todos nós temos necessidades emocionais e algumas vezes estamos mais vulneráveis do que em outras situações. E é quando o modo de encarar a vida, a maneira como nós percebemos as coisas, pode ser o nosso grande aliado nessa situação. A teoria cognitiva comportamental, ela parte muito do princípio da percepção que nós fazemos sobre tudo que nos rodeia. E para que você possa ter uma qualidade de vida emocional, é muito importante que você cuide da percepção que você tem sobre as coisas. Pessoas que na maioria dos casos têm percepções negativas, muito pessimistas, né, acabam sofrendo mais, porque elas acabam tendo uma maior dificuldade, elas acabam maximizando na maior parte do seu tempo os problemas, as dificuldades que a vida nos impõe, e isso causa para ela sofrimento, frustração, né? Porém, todas as situações da nossa vida têm um lado bom e um lado ruim. Lógico, Adria, você aí é uma eterna otimista, você vai ficar vendo o lado bom de tudo. Não, não é que você tem que ser uma boba otimista com tudo. É necessário racionalizar para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. É muito importante levarmos em consideração que todas as situações têm um caminho, né? Talvez uma alternativa para determinada situação seja dar tempo ao tempo. E o que nos cabe, digamos, nessa situação, em levar as coisas, né, de uma forma positiva, é respeitar o tempo que as coisas precisam. Outra situação pode ser de acordo que, não deu para mim realizar determinada atitude por esse caminho, fui até lá, deu errado. Ok, você aprendeu que daquela forma não funcionou. Agora vamos buscar uma nova alternativa e tentar encontrar uma forma de chegar nesse objetivo final, que é lá no seu objetivo da frente. Trilha outros caminhos, outras alternativas, né? Uma das questões que leva uma pessoa, por exemplo, a pensar em suicídio, a pensar que a morte é a única alternativa que ela tem, é o fato dela não conseguir fazer isso, o fato dela não conseguir ver que esse caminho não deu certo, mas nós podemos buscar outras opções, outras alternativas para que nós possamos chegar aonde nós desejamos.
tentei, não deu certo. Ok, para, esfria a cabeça, deixa as suas emoções estabilizarem e aí você começa a racionalizar quais são as outras opções que eu tenho. Pensa, anota no papel se for possível, né? É criar estratégias para viver bem. Qual que é a diferença das pessoas emocionalmente bem-sucedidas das que às vezes desenvolvem alguns transtornos e patologias crônicas emocionalmente falando? É o fato da gente ter resiliência. A resiliência nos dá essa flexibilidade diante das dificuldades. As pessoas que contêm uma saúde emocional, digamos assim, em ordem, em dia, não significa que a vida dela seja melhor ou que ela não tenha problema. Significa que ela tem resiliência. Ser resiliente é a capacidade de ser flexível. Se você parar para analisar hoje como que está a sua vida e você se pega na condição de ser uma pessoa inflexível, uma pessoa rígida, isso é um sinal, tá? A rigidez, ela é sintomática. Ela é uma característica de que emocionalmente você já não está bem. Porque a partir do momento que eu não consigo flexibilizar, que eu não consigo me adaptar às situações que a vida me traz, eu começo a ter resistência a tudo que vem diante de mim. Essa resistência nos gera frustração, sofrimento, aquele sentimento de não aceitação. Logo, tudo isso provoca dor, sofrimento. E nós vamos adoecendo, né? Uma das coisas que abala muito a nossa vulnerabilidade, que aumenta, na verdade, a nossa vulnerabilidade emocional, é essa constância de frustrações seguidas. Pode perceber que quando a gente está num momento onde muitas coisas boas acontecem, a gente se fortalece. Então, a nossa vulnerabilidade diminui, a nossa resistência aumenta e logo a gente se sente seguro, se sente bem. Quando a gente passa por situações, por uma constância aí de dificuldades, problemas, parece que termina um, vem outro, essa situação, ela de estresse constante, ela faz com que a nossa vulnerabilidade aumenta. Nós ficamos mais vulneráveis, a gente acaba ficando mais exposto. Então, qualquer situação nos atinge com muita facilidade. Então, o ideal é que nós evitemos essas coisas que aumentam essa vulnerabilidade. O correto é que você busque compensações emocionais. Adri, como? Existem compensações boas e ruins. Tem pessoas que se compensam com coisas materiais e acabam desenvolvendo a compulsão da compra, né? Outros da bebida, da comida, do cigarro, drogas. Essas são alternativas que te levam a desenvolver um outro tipo de transtorno emocional. Mas compensações positivas seriam, por exemplo, eu adoro se dar um presente, gente, só para fazer um parênteses aqui, não é ruim, é uma compensação se você gosta, mas tudo com moderação, nada de excesso, tá? Passa a ser uma compulsão quando o comportamento é excessivo. No meu caso, uma compensação que eu me dou muito, é algo que me faz bem, me relaxa, me sinto bem. Eu tenho o hábito, por exemplo, de ir toda semana no salão fazer meu cabelo, fazer minha unha, cuidar. Pra mim isso é muito bom. É uma compensação que eu me dou. Depois de uma semana de trabalho, de uma semana corrida, eu me permito ter este momento. Esse momento para mim é visto como uma compensação. De repente, para você, uma compensação pode ser ir jogar bola com os seus amigos, pode ser, sei lá, ir ler um livro, ouvir uma música, fazer um crochê, o que for, cozinhar, pescar. Então, existe uma série de coisas simples do nosso dia a dia que pode ser vistas como compensações. Às vezes, brincar com seus filhos, ficar com a sua família, né, estudar. Então, essa é uma questão que é muito individual. É importante que você descubra o que te dá prazer. Esse comportamento, essa ação que você tem que te dá prazer, é uma compensação emocional. E isso é algo que nós temos que ter sempre. E não só uma opção, a gente tem que ter várias. Eu, por exemplo, adoro ir em livrarias. Nossa, para mim é revigorante entrar numa livraria e ficar ali olhando os livros, olhando. Então, eu tenho as minhas compensações.
Também gosto muito de ouvir música, às vezes eu coloco um fone na minha playlist preferida e fico ali só curtindo. É prazeroso para mim. Então é importante que você identifique o que é prazeroso para você e tenha suas compensações. Essas compensações diminuem a nossa vulnerabilidade e faz com que nós tenhamos aí uma estabilidade emocional, o que nos garante uma qualidade de vida emocional por algum tempo, né? Bom, e dentro de todas as condições de saúde conhecidas atualmente, né, voltadas às questões de problemas emocionais, esses problemas eles vêm ganhando cada vez mais força. Principalmente agora, depois da pandemia, depois de tudo isso que a gente está enfrentando, nós ainda vamos passar por muitas questões, né, muitos problemas. Eu acredito que os problemas ainda estão por vir. Por quê? Agora, nesse momento, todo mundo está com o seu mecanismo de defesa acionado. Todo mundo está se defendendo, está atento, está se protegendo, um instinto de defesa. Quando nós tivermos certeza que isso acabou, passou a pandemia, nós vamos entrar em estado de relaxamento. Nessa hora, as nossas defesas vão sair de cena e toda aquela tensão, os danos daquele desgaste vão vir à tona. Então, eu acredito que nós temos aí para o futuro uma grande demanda de complicações voltadas à saúde mental. Por isso, eu já aviso você que está me assistindo. Comece a se cuidar, comece a se preocupar com o tipo de pensamento que você anda cultivando aí na sua cabeça. É muito importante você entender que isso aqui é o que direciona toda a sua vida. A maneira como você percebe as coisas determina a maneira como você vive. Tem pessoas que têm visões muito equivocadas da situação, ou sempre opta por ver o pior das pessoas, o pior das situações, não consegue enxergar as coisas boas, mesmo que sejam pequenas, ela não consegue ter esse olhar. A percepção que ela tem é muito negativa ou então extremamente disfuncional. Procure fazer uma autoanálise. Procure voltar o olhar para a maneira como você anda percebendo as coisas ao seu redor. Se a visão que você tiver for muito negativa, isso é algo para você se preocupar e procurar se cuidar, tá? Agora, se você está conseguindo racionalizar, identifica as dificuldades, mas consegue buscar alternativas, ok, você está conseguindo administrar bem aí o fluxo da sua vida na questão da sua saúde emocional e inteligência emocional. Porém, se isso não está rolando, é importante vocês ficarem atentos, tá? Bom, outro fato interessante que eu gostaria de dizer para vocês. Vocês sabiam que o cérebro do homem e da mulher são diferentes? Anatomicamente, né? Quimicamente e a parte de funcionamento é totalmente distinto. Você fala, né? Será, Adriana? Ou então, óbvio, né, Adriana? Por exemplo, sendo que essas diferenças elas são apresentadas em áreas relacionadas à emoção, cognição, memória e comportamento. Gente, nós mulheres temos percepções diferentes dos homens. Não significa que um seja melhor do que o outro, simplesmente que nós funcionamos de uma forma, o nosso cérebro, né, funciona de maneiras diferentes e de acordo com as nossas necessidades instintivas e por questões históricas já, de muito tempo, né? As mulheres estão mais expostas do que os homens. As questões estressoras, de difícil controle, tanto físico quanto psicológico, aumentando as chances assim de adquirir algum quadro clínico de depressão, ansiedade, nós estamos muito mais propensas, tá, a isso. Questões de estresse, transtornos alimentares, insônia, entre outros problemas relacionados à saúde emocional. Adri, por que isso acontece? As mulheres, nós temos aí também uma carga hormonal muito grande. Nós temos nós temos aí questões hormonais que nos direcionam também, né? E a mulher, ela é criada já de uma forma, culturalmente falando,
para expressar suas emoções, para falar mais sobre o que sente. Agora o homem já é totalmente diferente. Homem que fala sobre emoções é repreendido. Ainda existe, infelizmente, o tabu terrível de que homem não chora. Terrível isso, tá, pai? Se você faz isso com seu filho, você tá fazendo mal a ele. Homem chora sim, homem precisa ter sentimentos e ele precisa compreender o que ele sente. E as pessoas têm esses, infelizmente, ainda tem essa imaturidade e esses tabus sobre a saúde emocional masculina e feminina. A dificuldade de lidar sozinho com problemas emocionais é capaz de desencadear o surgimento de emoções destrutivas, que podem interferir na saúde física e mental e dificultar os seus relacionamentos, seu trabalho e a sua vida como um todo. A sua adaptação social, a capacidade de lidar com tarefas cotidianas, desde as mais simples até as mais complexas. Isso tudo tem início com os excessos. Isso é uma questão muito, muito importante. Lembre-se que tudo na sua vida, qualquer coisa que partir do princípio do excesso vai te fazer mal, tá? Amor demais, excessivo, faz mal. Ciúmes, excessivo, faz mal. Trabalho demais, faz mal. Enfim, ausência demais de trabalho também faz mal. Tudo em excesso. Bebida demais, em excesso, faz mal. Cigarro em excesso faz mal. Enfim, excessos. Excessos. Bom, somando tudo isso, todas essas questões, né, que a gente está falando, os estressores do dia a dia, nós ainda podemos desenvolver uma segunda questão, que são as doenças psicossomáticas. Nós passamos a transferir todo esse estresse emocional para o nosso corpo. Adri, para onde que isso vai? Toda essa carga estressante, essa tensão emocional, ela é direcionada para os nossos órgãos-alvo. Quais são esses órgãos-alvos? Ele varia muito de pessoa para pessoa. Geralmente o órgão-alvo é aquele órgão ou aquela região do seu corpo que é mais vulnerável, que já tem uma propensão a desenvolver alguma coisa. Pessoas, por exemplo, que têm o estômago como um órgão-alvo, desenvolvem gastrite, uma série de coisas. Outras pessoas que têm exemplos, sei lá, na coluna, pode também desenvolver problemas na coluna, porque todo aquele estresse que não sai através da boca, porque não é resolvido, ele é canalizado para este órgão, né? Para o seu órgão vulnerável, que a gente chama de órgão-alvo. Em outras palavras, somatização é um termo genérico, tá? Que significa a representação física da dor emocional. Essa dor pode ser gerada por conflitos, medo, dúvida, ciúmes, inveja, luto e mágoa, tá? Mas sempre com repercussões no corpo. Gente, a ausência de perdão também é uma grande responsável pelas doenças psicossomáticas de hoje em dia. É muito difícil as pessoas conseguirem lidar com o perdão, né? E o perdão, ele não é para a pessoa que te fez mal. O perdão é para você se libertar daquele sentimento ruim. Nunca se esqueça disso. Essa dor, ela pode ser gerada por conflitos, né? Como eu falei, medo, dúvida, ciúmes, inveja, que mais? Luto, mágoa, ressentimento. Mas sempre com as repercussões físicas, né, no corpo, isso canaliza tudo. Os 10 problemas físicos mais relatados até hoje pelos somatizadores são dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, inchaço, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, que mais? Mal-estar, aquela ânsia, aquela sensação de cheia, né? Que mais? Esse processo, gente, ele se inicia quando negamos à mente o direito de sentir e de se expressar. Então, quando que é que nós somatizamos? Quando você nega para sua mente o direito de se expressar, de falar o que você sente, de falar o que você pensa. É quando a angústia quebra a resistência corpórea e aparece nos órgãos-alvos.
Órgão-alvo, como eu falei, é aquele órgão que leva o impacto, né? Assim, pessoas de famílias com históricos de hipertensão, por exemplo, quando estão passando por um conflito prolongado ou um estresse intenso, podem vir a desenvolver problemas na área cardiovascular. Quando os indivíduos com passado, por exemplo, familiar de câncer, tá? Olha essa informação. Tende a desenvolver um tumor sob forte pressão reprimida. Isso já tem estudos que alegam. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Tudo que você não resolve na sua mente, estoura no seu corpo. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência e que nós passamos a olhar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional com outros olhos, com olhos de prioridade. E entender que isso aqui domina todo o resto da sua vida. A maneira como você percebe as coisas define quem você é e quem você vai ser no futuro, ok? Vou encerrar por aqui esse vídeo. Nós falamos sobre muitas coisas, depois eu vou fazer outros e a gente vai conversando mais. Deixa a sua opinião para mim, fala para mim o que você tá achando dos conteúdos, tá? Se você quer saber de alguma coisa, que eu vou gravando os vídeos aos poucos ou fazendo posts, ok? Até mais. Tchau!